Olá, sou Toshihiro Asamura, naturopata e diretor internacional do Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista. Agradeço à organização desse congresso pelo convite que eu recebi para poder estar participando junto com vocês nesse grande evento. A minha palestra, minha ponência, eu vou colocar aqui. O tema da minha palestra é Naturopatia Psicofísica, abordagem de la depressão com técnicas de reencarnação. Então, para podermos começar a falar sobre o tema, vou introduzir um pouquinho sobre o que é a terapia reencarnacionista. É uma ciência espiritual que traz a espiritualidade para dentro da terapia e isso permite expandir a visão da vida de uma só vida para inúmeras vidas. E isso muda totalmente o campo de exploração da nossa pesquisa quanto à causa do problema. Então, acho que dá para a gente perceber que quando a gente sai de uma vida só para inúmeras vidas, realmente expande violentamente o nosso campo de ação e principalmente nas pesquisas que nós temos que fazer para buscar a origem do problema, isso ajuda enormemente. E usamos também a ferramenta da investigação do inconsciente nesse processo nosso de tratamento para como para trazer à consciência informações de vidas passadas, entre outras, de traumas, perfis de competência e características de personalidade. Então, através da investigação da consciência, nós fazemos então essa pesquisa nessa vida ou em outras vidas, trazendo principalmente aquilo que ainda está reverberando em termos de problemas que não foram bem resolvidos. Que tipo de resultados que nós colhemos quando fazemos a investigação do inconsciente? Por exemplo, né, eu vou colocar três dos principais resultados que nós conseguimos através dessa investigação. Primeiro, problemas mal resolvidos. Visitar traumas do passado permite à pessoa sair fora da sintonia desses ventos que ainda reverberam no seu inconsciente, provocando, por exemplo, medos, fobias, fibromialgias, esquizofrenias, etc. Então, problemas que não são bem resolvidos, né, mesmo na nossa vida, nós percebemos que quando nós temos alguma preocupação ou algum relacionamento que não está bem resolvido e a gente tem aquele conflito e nós continuamos, né, e essas preocupações, essas situações ficam reverberando nossa mente. E quando nós resolvemos, né, parece que, né, isso parece que se acomoda dentro da nossa memória, mas não fica mais atrapalhando, não fica mais trazendo esse tipo de situação para a nossa mente. E, principalmente, né, quando nós temos algum tipo de traumas, né, é frequente que esses traumas venham à tona na nossa vida, ou, principalmente, a frequência vibratória do trauma fique ressoando na nossa vida e atrapalhando a nossa vida, né, trazendo problemas do tipo medo, fobias, fibromialgia, esquizofrenia, etc. Então, a importância de a gente poder tratar, né, esse tipo de problemas, né, de traumas de vidas passadas. Podemos também ter um outro resultado que seria de perfil de habilidade. Conhecer que tipo de perfil de habilidade a pessoa tem. Que essa informação é importante para orientar a pessoa para descobrir as facilidades que tem e definir a sua missão de vida. Então, muitas pessoas que não têm a sua missão, não descobriu ainda a sua missão ou está naquela situação
de perdido nessa vida. E através desse tipo de conhecimento, de visitar vidas passadas e entender que teve uma certas personagens, que foi certas personagens com certas habilidades, por exemplo, de música, de ciência, né, de ter habilidade dentro dessas áreas, de música, de ciência, de matemática, por exemplo, ou de jogador, né, de praticante de esporte, etc., faz com que a pessoa, né, perceba que tem esse tipo de facilidade nessa vida e ela pode se definir para continuar seguindo aquilo que ela fez em outras vidas passadas e determinar e definir a sua missão de vida. E também um outro ponto importante daquilo que nós conseguimos extrair das investigações do inconsciente é a personalidade intrínseca. São as características de personalidade do espírito, aquelas, né, as características que ele veio, desenvolvendo ao longo das vidas passadas em cada personagem de cada vida que ele, que ele assumiu. Então, conhecer a sua personalidade, identificar as características negativas é essencial, porque é por aí que começamos a fazer a terapia para a transformação, ajudando a pessoa a fazer a sua reforma interior. Elevar a sua frequência vibratória está a chave da solução para os seus problemas. Então, através do conhecimento das características, principalmente negativas, da sua personalidade, que a personalidade não se forma nessa vida. A personalidade já vem de outras vidas e ela vai se reforçar nessa vida. E conhecendo quais as características negativas, nós podemos trabalhar exatamente em cima dessas características para a pessoa ser uma pessoa melhor, para, né, para sair daquelas características negativas e maximizar cada vez mais as positivas, e aí nós naturalmente vamos elevar a nossa frequência vibratória e muitos problemas da nossa vida que estão ligados aos, ao lado negativo da nossa personalidade vão sendo resolvidos, né, através dessa transformação da pessoa. E a terapia reencarnacionista tem como objetivo, né, ajudar as pessoas a superar seus problemas de saúde física, mental, emocional ou espiritual. Mas o principal, além de resolver o problema, é ajudar a pessoa a desenvolver, a pessoa a evoluir, a pessoa a transformar, para que através dessa elevação da frequência vibratória, ela consiga resolver os seus problemas, né? Não só de saúde, mas de relacionamento, de projetos de vida, né? E de autodesenvolvimento, e assim por diante. Então, coloquei a frase aqui para reforçar essa situação, né? Que a forma natural de resolver os problemas da vida, qualquer tipo de problema de vida, é através da sua elevação vibratória. Porque enquanto nós estivermos vibrando, por exemplo, na situação de doença, de vibrar como doente, na vibração da doença, nós mantemos a doença e ficamos fazendo a sua manutenção. Mas quando nós saímos daquela frequência vibratória e vamos para um outro patamar, que é a frequência da cura, aí nós vamos conseguir fazer a cura da doença. E hoje, né, o tema é sobre a depressão, então vamos falar, explorar um pouquinho mais, né, o que que é a depressão. A depressão é um distúrbio de saúde mental caracterizado pela tristeza persistente e pela falta de interesse ou prazer em atividades anteriormente gratificantes e agradáveis, e é classificado na OMS, através da Classificação Internacional de Doenças do CID, como F32 do bloco CID-10. Então, quais são os principais sintomas de uma depressão? Eu vou, né, citar vários aqui e com certeza vocês também vão conseguir identificar dentro das
das situações de depressão que você conhece que tem tudo a ver. Irritabilidade, ansiedade e angústia, pessoas que, né, não conseguem, né, estar tranquilas, ficam naquela situação de ansiedade. Desânimo e cansaço fácil. Desânimo, acho que é um dos principais sintomas que a gente vê, né, na situação de depressão. Desinteresse, apatia, né, aquela situação de inanição, sentimento de medo, insegurança, né, deses- des- desesperança, desculpe, desespero e desamparo, sensação de inutilidade, ruína e fracasso. Né? Se sente fracassado, eu acho que é um dos outros sentimentos fortes nessa situação. Dificuldade de concentração, raciocínio mais lento e esquecimento, perda ou aumento de apetite e de peso, para as pessoas que não têm fome, que fica lá isolado no seu cantinho, não quer que ninguém atrapalhe, insônia ou despertar matinal precoce, e dores e outros sintomas físicos não justificados por problemas médicos. Eu trouxe aqui um pouquinho sobre a tristeza e a depressão, mostrar que tristeza é uma fase, a depressão é uma fase bem mais profunda do que a tristeza. Então, a tristeza tem motivo. A pessoa sabe que está triste. E pessoa triste pode ter sintomas no corpo, como sentir aperto, dor no peito, taquicardia, chorar. Agora, quem está triste costuma ter pensamentos repetitivos sobre a razão da tristeza. Agora, no caso da depressão, a depressão é uma tristeza profunda e muitas vezes sem conteúdo, sem motivo aparente. E quando deprimida, a pessoa sente pelo menos 2 semanas contínuas de tristeza profunda. E a pessoa deprimida, né, muitas vezes tem pensamentos suicidas. Falando em pensamentos suicidas, através da investigação do inconsciente, quando nós vamos para vidas passadas, né, verificamos que a maioria das vezes as pessoas que têm pensamento suicida nessa vida já teve situações de suicídios em vidas passadas. Então, vamos, né, trazer aqui então, a abordagem da depressão pela técnica reencarnacionista. Né? Primeiro, como é que nós fazemos? Né? Como é que nós abordamos, como é que nós fazemos tratamento dos casos de depressão? Inicialmente, naturalmente, na consulta inicial, né, vamos verificar o problema que motivou a procura do profissional. Então, através da conversa, através, né, das perguntas, nós tentamos identificar para que ela nos conte todos os problemas, o que é que a preocupa, o que é que faz com que ela esteja realmente nessa situação né, do problema na vida dela. E focamos em levantar problemas do tipo pré-natal, desde o pré-natal, depois, principalmente, dos relacionamentos que ela teve durante a infância. Como é que foi a sua infância? Como é que foi o relacionamento com seus pais, com o pai, com a mãe, com seus irmãos? Os relacionamentos no seu ambiente de trabalho, no ambiente escolar, né? E todos os, né, principalmente também com o seu marido, o seu namorado, o seu parceiro. E através desse tipo de levantamentos, nós vamos conhecendo cada vez mais a pessoa como ela é e principalmente a personalidade da pessoa. E numa outra sessão, nós entramos, então, em investigação do inconsciente. E como nós fazemos a investigação do inconsciente? Né? Nós fazemos acesso ao inconsciente sem utilizar hipnose, através de um mantra, através desse mantra, nós ajudamos a pessoa a fazer o relaxamento, a sua expansão, e aí depois poder fazer o acesso ao seu inconsciente. E através dessa investigação, identificamos
as características da personalidade de vidas passadas. Como é que eram vidas passadas? Porque depois nós vamos conferir com a personalidade que nós percebemos atual e vamos identificar a semelhança, a continuidade das características que a pessoa tinha em vidas passadas e hoje ela está presente na vida da pessoa, né? E fatos e situações problemáticas, né? Que tipo de problemas ela teve, principalmente em termos de traumas ou problema de relacionamento ou algum outro tipo de problemas que venham, estejam ainda reverberando, que ainda esteja, né, que não foram resolvidos em vidas passadas e que ainda a pessoa esteja sintonizada com essas frequências vibratórias que naturalmente estão prejudicando a vida dela atual. E através, então, baseado nas informações da investigação do inconsciente, procuramos entender a situação através de correlações com a vida atual. Então, tentamos correlacionar o trauma que ela teve com o problema atual, ou o problema de relacionamento que ela teve com a vida atual, ou principalmente também, né, a forma da pessoa ser, o tipo da característica negativa da personalidade que a pessoa ter e como é que ela está, né, tá se, né, revelando em relação ao problema atual dessa vida. E eu trouxe aqui um caso de abordagem, né, é um exemplo, e verificamos que a maioria das depressões se classifica como de causa desconhecida, porque não se pesquisou a causa do problema em vidas passadas ou mesmo em vida pregressa. Em questões problemáticas que não foram bem resolvidas, a frequência vibratória continua reverberando no inconsciente da pessoa. E através de alguns gatilhos, isso vem à tona, aflorando os sintomas de depressão ou de outros problemas. E aqui, naturalmente, nós vamos focar no caso da depressão. E o exemplo que trouxe hoje aqui é um caso de problema que aconteceu na adolescência de uma pessoa e que, como ficou reprimido, né, e que não foram resolvidos, o problema continuou vibrando fortemente no seu inconsciente. Então, é um caso da Renata Gomes, um tal fictício, idade de 59 anos, formação assistente social. E a causa da consulta, na causa da procura, foi depressão devido à Covid. Então, foi naquela época, né, da Covid que a pessoa teve, com 59 anos, já estava, né, naquela fase que a pessoa tinha necessidade, tinha necessidade, era imperativo ficar em casa, né, e perdendo toda a liberdade. E que tipo de sintomas a pessoa tinha? Inanição, né, que é bem típico da depressão, né? Também, né, as consequências dessa depressão é o desconforto abdominal e tremor nas mãos e nas pernas. Eu trouxe um resuminho do problema para a gente, né, contextualizar, né, a situação. Com a pandemia, isolamento e impedimento, para quem era muito ativa, resultou em depressão. Então, uma pessoa muito ativa, que teve que ficar em casa, que perdeu toda a liberdade, principalmente os contatos que ela tinha fora de casa e tudo mais, ela, né, realmente trouxe essa situação de depressão, né? E ela, né, era uma pessoa muito ativa, que trabalhava num centro espiritualista, e lá ela tinha os contatos com as pessoas, principalmente das comunidades carentes, e ajudava muito, né, em termos de visitas às casas, também de levar o kit da cesta básica mensal para essas famílias. E quando começou a fazer o tratamento através da terapia reencarnacionista, foi constatado na investigação do inconsciente que na infância na infância sentia que era rejeitada pela família e foi morar com a tia aos 8 anos. Então tinha aquela situação
né, que ela se julgava, ela se via como rejeitada porque nas escolhas e nas distribuições dos benefícios dentro da casa, a mãe priorizava as outras irmãs, os outros irmãos, e a ela era sempre a última a ser beneficiada. Então, dessa forma, cada vez mais, o relacionamento dela dentro da família, principalmente com a mãe, foi se distanciando e ela, quando a família entrou num processo de problema financeiro, né, a mãe decidiu, né, que ela fosse morar com a tia, né, e assim liberasse uma parte da despesa na casa. A tia era muito rigorosa e exigente, mas ela foi bem acolhida e o dia a dia dela era ir à escola e ajudar nas tarefas da casa. O tempo foi passando e com aos 18, aos 19 anos ela começou a namorar e entrou num namoro firme, mas que não era aprovado pela tia, né? Naturalmente com isso, né, criou-se um mal-estar dentro da casa, mas conseguia se levando, né, essa situação. Mas a tia, preocupada, um dia que ela estava fora de casa, ela foi fuçar no quarto dela e encontrou dentro de uma mala várias cartas de correspondência que eles escreviam nesse relacionamento com o namorado, né? E em seguida, a tia, né, e naturalmente ela descobriu muitas coisas. E a tia resolveu chamar os pais para visitar a casa dela, e sem ela saber, naturalmente. E no dia, né, depois, quando os pais chegaram, né, numa reunião familiar, ela colocou que a filha, né, que a Renata estava namorando e deu os detalhes que ela, né, tinha na carta, mostrando, digamos, entre aspas, os podres da situação, para mostrar para que a filha que era uma mulher, né, uma moça que não prestava, que ela estava em um relacionamento promíscuo. Naturalmente, ela ficou com um ódio da tia, né, depois uma tristeza profunda, e ficou arrasada. E aí ela decidiu ir morar com a irmã mais velha, saindo da casa da tia. O tratamento, como é que foi feito? Então, dentro desse contexto, né, tivemos uma duração de 8 sessões, sessões de investigação e sessões de terapia, né, onde intercalava entre uma coisa e outra para ir trazendo, pegando essas informações da investigação inconsciente e tratando, né, dessas informações e fazendo a correlação com a sua vida atual. E conseguiu, né, e ela, no resultado final, é de que ela conseguiu relacionar essa situação da Covid, a situação atual que ela estava, de depressão, né, que provocou a depressão com a situação de isolamento, impedimento e profundo mal-estar da adolescência. Então, aquela situação de estar tolhida da sua liberdade, de estar, né, sem poder fazer nada, principalmente quando, a tia, né, delatou, né, para a família a situação do namoro dela, e com toda essa situação, né, que ela esteve, né, entrou em depressão naquela época, surgiu novamente agora e, né, aflorou novamente porque as condições de contorno eram muito parecidas. Então, e por isso que ela conseguiu, através da ajuda do terapeuta, né, através da minha ajuda, conseguiu fazer essa relação, esse relacionamento com as duas coisas. Entendeu que as atividades, e isso naturalmente fez com que ela já começasse a sair da depressão pelo entendimento da causa de por que ela estava daquele jeito. E teve mais outras coisas, como que ela entendeu que as atividades que ela executava eram meios para a sua evolução e não fim.
Então, aquelas atividades que ela executava na comunidade carente eram os meios para a evolução dela, para a transformação dela e para o crescimento dela. Naturalmente, que estava fazendo, né, estava ajudando os outros, mas o principal beneficiado era ela, e como meio, poderias criar qualquer outro meio, não precisa ser simplesmente somente aquela forma de ajudar as pessoas. E, né, então, podia, né, de ajudar as pessoas. E após um tempo, começou a recuperar a sua autoconfiança. Ela começou a fazer trabalhos manuais, preparando para o retorno. Então, enquanto ela não podia sair de casa, ela pensou assim: não, por que não ela que tinha essa facilidade de trabalhos manuais, do tipo, né, fazer um pano de prato ou algumas coisas, né, pequenas em manuais que se utiliza nas casas das pessoas, e ela foi preparando para que quando voltasse ela já tivesse todos esses, né, esses produtos para poder entregar novamente para essas famílias. E acessou também vida passada feliz com pais e irmãos. E numa das regressões, né, numa das investigações, ela viu que também teve outras vidas muito felizes, né, com um relacionamento perfeito entre os pais, os irmãos, uma família, né, muito feliz. Então, né, o pensamento dela foi de por que não, né, se eu já tive esse tipo de vida, por que não agora novamente? E um ponto fundamental de todo esse tipo de tratamento, de todo tipo de sair de uma situação problemática, é, né, que nesse caso, que né, teve problema com a família, é se reconciliar. Reconciliar com a família é fundamental, né? Perdoar também, né? Então, ela conseguiu reconciliar com a família, com os pais. Perdoar a tia e agradecer aos pais por tudo que eles fizeram, né? E sempre nós lembramos no nosso processo de terapia que, né, os pais, né, não tem como não agradecer os pais, só pelo simples fato de nós estarmos aqui na face da Terra, já é um grande um grande argumento, uma grande causa para a gente poder fazer o agradecimento aos nossos pais. Então, é isso que queria apresentar, né, para vocês em relação a como nós cuidamos e tratamos das depressões. Muito obrigado. E aqui coloco os meus dados aqui, Toshihiro Asamura. Tem o meu e-mail, asamura001, né, na internet, @Asamura Toshihiro, e Toshihiro Asamura também no Facebook. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. E muito obrigado mais uma vez.